O título dessa aula é Soluções, título, porcentagem em massa e ppm. As habilidades desenvolvidas nessa aula são expressar e interrelacionar as composições de soluções em título, porcentagem em massa e ppm. Tipos de soluções. Na aula anterior, nós vimos que soluções são misturas homogêneas, ou seja, quando se misturam os componentes e eles se dissolvem e formam uma mistura que só tem uma fase. Os componentes das soluções eles podem ser classificados como solvente e soluto. Lembrando que, em geral, o solvente é o componente que está em maior quantidade e o soluto é o componente que está em menor quantidade. Agora, existem soluções em que soluto e solvente estão em estados físicos diferentes. Então, é possível você ter solvente e soluto, ambos no estado líquido, líquido mais líquido. Exemplo é o álcool comercial, utilizado nas residências. Ele é uma mistura de água e álcool, ambos no estado líquido. Você pode ter soluções do tipo líquido e sólido, que é o caso do soro fisiológico. Você tem água no estado líquido, que é o solvente, e um sal, que é o cloreto de sódio, que estava no estado sólido, dissolvido. Então, uma solução líquida e sólida. É possível ter uma solução líquido-gás, uma mistura de um líquido com gás, como, por exemplo, água com gás, que nesse caso água no estado líquido, e o gás é o dióxido de carbono, CO2, dissolvido. É possível ter misturas de gás com gás, e a mais importante delas é o ar. O ar atmosférico, o ar que nós respiramos, ele é uma mistura de substâncias químicas no estado gasoso, sendo as principais o gás nitrogênio e o gás oxigênio. Então, o ar é uma mistura de gases e é uma mistura homogênea, portanto, o ar também é uma solução. E é possível misturas homogêneas, soluções de sólidos, como, por exemplo, o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates é constituído principalmente por ouro, uma mistura de prata e cobre como principais componentes. Para fazer uma solução de sólido, nesse caso, os metais, eles primeiro são fundidos, eles são derretidos, eles ficam no estado líquido, eles são misturados, forma-se a solução e depois ela se solidifica. E aí você tem, nesse caso, uma liga, que é uma solução de sólidos. Na aula anterior, nós vimos como expressar a concentração através da concentração comum, que era em gramas por litro, e a concentração molar, que era mol por litro. Agora nós vamos dar continuidade vendo outras formas de expressar a concentração. Nesse caso, essa forma é chamada de título e é representada por uma letra grega, essa é uma letra grega chamada tau. A fórmula para calcular o título é massa do soluto dividida pela massa do soluto mais a massa do solvente. Como a massa do soluto mais a massa do solvente é a massa total, é a massa da solução, a fórmula fica que é a massa do soluto dividida pela massa da solução. Nesse caso, a unidade de massa tem que ser igual. Então, se o soluto tiver em gramas, a massa da solução vai ter que ser em gramas. Se o soluto estiver em miligramas, a massa da solução terá que ser miligramas. Se a massa do soluto estiver em quilogramas, a massa da solução também terá que ser em quilogramas. Simplificando essa fórmula, ela fica assim. Tau, a letra grega tau, que significa título, é massa do soluto, M soluto, dividido por M solução, que é massa da solução. Lembrando que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, ou seja, a massa total. Então vamos fazer um exemplo.
Calcule o título em massa da solução representada na figura abaixo. E aqui está a figura. Nessa figura nós temos água. A massa da água não é volume, então aqui não está em ml, não está em litro, está em massa, gramas, né? Água, H2O. E é adicionado 20 gramas de H2SO4, o ácido sulfúrico. Muito importante vocês saberem o nome dessas fórmulas químicas aqui, porque elas aparecem muito rotineiramente nos exercícios. Então, H2SO4 é ácido sulfúrico. Ok. O que eu preciso saber agora? Eu tenho massa e tenho massa. Ambos massa. Tinha 100 gramas de água, foi acrescentado, foi misturado 20 gramas de ácido sulfúrico. Quem é soluto e quem é solvente? Bom, em geral, soluto é o que está em menor quantidade. Então, o ácido está em menor quantidade, deve ser o soluto. Então, massa de soluto, 20 gramas de ácido sulfúrico. Aqui. Portanto, a água está em maior quantidade, deve ser o solvente. Ela é o solvente. Massa do solvente, 100 gramas de água. É a massa do solvente. Agora, eu preciso na fórmula da massa da solução, que é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, eu tenho que fazer massa da solução é igual massa do soluto, 20 gramas, mais a massa do solvente, 100 gramas. Então, 20 mais 100, 120 gramas é a massa da solução. Agora eu posso aplicar a fórmula. Tal, que é o título, é a massa do soluto dividida pela massa da solução. 20, massa do soluto, gramas, dividido pela massa da solução, que é 120 gramas. Aqui a unidade grama, em cima e embaixo, aparece, né, somente essas unidades. Elas podem se cancelar. Da mesma forma que você cancelaria se fosse números, fosse um 10 em cima e um 10 embaixo, um 20 em cima e um 20 embaixo, multiplicando, você poderia cancelar que daria 1. A unidade é a mesma coisa, tem 1 grama em cima e 1 grama embaixo, você pode cancelar os gramas. E dividir 20 por 120, então é 20 dividido por 120, que dá aproximadamente 0,166. E não tem unidade, porque os gramas se cancelaram e não sobrou nenhuma unidade. Por esse motivo, o valor do título não tem unidades, ele é adimensional. Então, o número, quando ele não tem unidades, ele é chamado de adimensional, é o caso do título. Ele é adimensional. Agora nós vamos ver uma outra forma de expressar concentração, mas que é muito relacionada com o título. Na realidade, ela é praticamente a mesma coisa que o título, que é a porcentagem em massa. Porcentagem em massa é simplesmente pegar o título e multiplicar ele por 100. Então, se você calculou o título anteriormente, você multiplica por 100, você tem a porcentagem em massa do soluto. Então, aqui nós vamos representar como sendo a letra grega tal com o símbolo da porcentagem. Mas você poderia também chamar de P, porcentagem em massa, poderia dar outra variável aqui. Mas a fórmula é o título tal vezes 100. Super simples. Então, se a gente pegar o exercício anterior, que é esse aqui, e, bom, já foi calculado o valor do título aqui. O título fala do soluto, então é o título desse soluto, do ácido sulfúrico. Então, o título do ácido sulfúrico nessa solução é esse aqui, 0,166. Se eu quiser saber, então, a porcentagem em massa do ácido sulfúrico, né, lembrando que concentração eu sempre estou falando do soluto na solução. Então, quando eu falo de qualquer concentração, eu estou falando do soluto na solução. É simplesmente pegar o título e multiplicar por 100. Então, se eu quiser saber a porcentagem em massa de ácido sulfúrico na solução, é o título 0,166 vezes 100, que dá 16,6%. Então, agora tem uma unidade, tem a porcentagem. Porcentagem em massa tem a unidade percentual, unidade de porcentagem aqui. Então, título vezes 100 deu 16,6%. O que isso significa? Bom, significa que nessa solução aqui,
16,6% da massa é de ácido sulfúrico. Então, para cada 100 gramas da solução, da mistura, cada 100 gramas, 16,6 gramas é de ácido. Então, cada 100 gramas da solução terá 16,6 gramas desse ácido aqui. Então, vou fazer um exemplo, uma questão aqui. Qual é a massa Y, que eu não sei, de ácido H2SO4, ácido sulfúrico, presente em 150 gramas dessa solução? Então, supondo que eu tenho 150 gramas dessa solução, quanto que tem de ácido sulfúrico nessas 150 gramas? Bom, eu posso fazer uma regra de 3. Entre a quantidade de ácido, a massa do ácido e a massa da solução. O que eu sei? Eu sei a porcentagem em massa. Eu sei que cada 100 gramas de solução tem 16 de ácido. Então, isso eu sei, eu posso colocar aqui. Cada 100 gramas de solução, 16,6 gramas de ácido. Isso eu sei. Em 150 gramas de solução, eu vou colocar aqui embaixo, vai ser exatamente o Y que eu estou procurando. E aí eu multiplico em cruz. Eu faço Y vezes 100 é igual a 16,6 vezes 150. Então fica Y vezes 100 é igual a 16,6 vezes 150. Bom, aí o 100 está multiplicando, ele passa dividindo. Fica 16,6 vezes 150 dividido por 100. E aí, fazendo essa conta, o resultado dá 24,9 gramas de ácido. Então, em 150 gramas da solução, terá 24,9 gramas de ácido sulfúrico. Mas existe uma forma mais fácil de resolver esse problema do que usar a porcentagem em massa para resolver. É usar o próprio título. Porque o cálculo do título título é massa do soluto dividido pela massa da solução. Se você passar a massa da solução multiplicando o título, fica assim. Massa da solução vezes o título dá a massa do soluto. Então aqui eu quero saber a massa do soluto. E eu tenho a massa da solução. É só multiplicar pelo título, que eu já sei quanto que é. Então, fica muito mais fácil. Fica Y, é a massa da solução, vezes o título. Vezes o título. Isso vai dar a massa do soluto, que está sendo chamada de Y. Então, vai ser 150 vezes o título, que era 0,166. Que dá exatamente 24,9. Então, é muito mais simples usar o título para resolver, por exemplo, essa questão. Mas ainda assim, é preciso saber como se calcula a porcentagem em massa. Agora vamos ver outra forma de expressar concentração, que é partes por milhão, que é utilizada quando o soluto, a quantidade de soluto é muito pequena, comparado ao volume da solução. Partes por milhão, simplificado como ppm, indica a quantidade de soluto presente em 1 milhão de partes da solução. Então, é a quantidade de soluto em 1 milhão de partes da solução. 1 milhão é 1 seguido de 6 zeros, ou às vezes também representado em notação científica como 10 elevado à sexta potência. Aqui fica então a fórmula simplificada ppm, então a concentração em ppm é x partes do soluto dividido por 1 milhão de partes da solução. Essa questão partes aqui é para dizer que é a mesma unidade. Então, se x estiver em gramas, o soluto vai ter que ser 1 milhão, a solução vai ter que ser 1 milhão de gramas. Se for x quilogramas, vai ter que ser 1 milhão de quilogramas. Então vai ter que ser exatamente a mesma unidade para poder fazer esse cálculo aqui. Então vamos ver um exemplo. A padronização internacional estabelece que a água potável não pode conter mais do que 5
vezes 10 elevado a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Essa quantidade máxima permitida de mercúrio, expressa em partes por milhão, ppm, é igual a... Bom, mercúrio é um metal tóxico, então é necessário ter existe uma quantidade máxima permitida, o que significa que até essa quantidade, esse mercúrio não vai fazer mal para as pessoas. Porém, se a quantidade de mercúrio for maior do que essa quantidade, isso pode causar problemas de saúde. Então, não é permitido. Então, nesse caso, aqui está dizendo que ela não pode conter mais do que 5 vezes 10 elevado a menos 4 miligramas por grama de água. Então, vamos colocar aqui, vamos responder essa questão. Então, primeiro vamos olhar a massa do mercúrio. Ela é muito pequenininha, então o mercúrio é o soluto nessa questão, porque é 5 vezes 10 elevado a menos 4 miligramas. Ó, lembrando que 10 a menos 4, você está dividindo esse 5 por 10 mil, né? Porque esse 10 a menos 4 ele vai dividindo 5 e vira 10 a quarta. 10 a quarta é 1 seguido de 4 zeros, que é 10 mil. Então isso é 5 dividido por 10 mil miligramas, é um número bem pequenininho. A massa de água, ele fala que é por grama, então é por 1 grama. Então essa é a quantidade para cada 1 grama que é permitido. 1 grama. Se eu vou fazer essa conta, as unidades têm que serem iguais. Então ou eu utilizo grama para o soluto e para a solução, ou eu uso miligramas, nesse caso, para os dois. Aqui está mais fácil transformar em miligramas, porque 1 grama é 1000 miligramas. Então agora os dois têm a mesma unidade. Então é essa quantidade de mercúrio, 5 vezes 10 a menos 4 miligramas, para cada 1000 miligramas de água. Então eu vou fazer uma regra de 3. Massa de mercúrio, Hg, símbolo do mercúrio, massa de água. O que eu sei? Eu sei o que está aqui, que o máximo permitido é 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio para cada 1000 miligramas de água, que é 1 grama. Eu quero saber em partes por milhão. Então eu quero saber a quantidade de mercúrio para 1 milhão de miligramas de água. Eu tenho que usar a mesma unidade. Então 1 milhão de miligramas de água é 1 seguido de 6 zeros, miligramas. E qual é a quantidade de mercúrio que tem para 1 milhão de miligramas de água? É o meu x. E agora eu multiplico em cruz. X vezes 1000, x vezes 1000, tem que ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 1 milhão. 5 vezes 10 a menos 4 vezes 1 milhão. Como aqui você tem 10 a menos 4, ele cancela 4 zeros que tem aqui. Porque lembra, isso aqui é dividir por 10 mil. Então, se você pegar 1 milhão e dividir por 10 mil, 10 a menos 4, simplesmente cancela 4 zeros. Vai sobrar 2. Então, 10 a menos 4 vezes 1 milhão vai dar 100. O 1000 que está dividindo, o 1000 que está multiplicando o x, vai passar dividindo todo mundo. Então, aqui vai ficar 5. Essa conta vai dar 100, vai ser 5 vezes 100, dividido por 1000. E, nesse caso, bom, 1000 pode 2 zeros, cancelam com esses 2 zeros, vai ficar 5 dividido por 10. Mas fazendo essa conta aqui, vai dar exatamente 0,5 partes por milhão, 0,5 ppm. Vamos agora fazer uma questão que caiu no Enem e aborda bem esses conceitos. O álcool hidratado, utilizado como combustível veicular, é obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas, geradas a partir da fermentação de biomassa. Durante a destilação, o teor de álcool da mistura é aumentado até o limite de 96% em massa. Considere que em uma usina de produção de etanol,
800 kg de uma mistura etanol e água, com concentração de 20% em massa de etanol, foram destilados, sendo obtidos 100 kg de álcool hidratado, 96%, em massa de etanol. A partir desses dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo com uma concentração de etanol em massa. Então vamos para a resolução. Primeira coisa, colher os dados. Então, mistura inicial. Então vamos lá, na mistura inicial, está aqui em uma usina, você tem a massa da mistura, né, etanol e água, 800 kg. E ele diz para você que a concentração é 20% em massa de etanol. Então, é a porcentagem em massa do soluto, etanol. Porcentagem em massa. Se você dividir a porcentagem em massa por 100, você tem o título. Então, aqui é a porcentagem em massa. Lembra, o título é só multiplicar. Se você multiplicar o título por 100, você tem a porcentagem em massa. Então, se você dividir a porcentagem em massa por 100, 20 dividido por 100, dá 0,20. É o título. Bom, o que eu preciso saber? Quanto que tem nessa mistura, no começo, de água e de álcool? Bom, de álcool é fácil, é só eu multiplicar pelo título. Então, eu pego a massa da solução, 800, multiplico pelo título, 0,20, e tenho a massa de etanol no começo. Então, tem 160 kg de etanol. Agora eu quero saber de água. Bom, é fácil, é só pegar toda a massa, que é água e álcool, e descontar o álcool. Então, a massa da água é a massa total, que tinha de água e álcool, menos a do álcool, 640 kg de água. Essa é a mistura no início. Então, isso eu tinha no início. Aí, essa mistura foi destilada e produziu 100 kg de uma outra mistura de água e álcool, que agora tem a concentração de 96%. Então, vamos lá. A mistura do destilado, o volume total da solução que se teve foi 100 kg. A porcentagem em massa é 96%. Se eu dividir por 100, eu tenho o título, que é 0,96. Quanto de álcool tem aqui? É fácil. Eu pego a massa total da solução e multiplico pelo título. Então, etanol é a massa total vezes o título. Deu 96 kg. Agora, eu preciso saber quanto de água tem aqui. Bom, é simples. Se aqui é água, o total é água mais etanol, mais álcool, se eu fizer o todo menos o álcool, vai sobrar só a água. Então, a água vai ser toda a massa, 100, menos a do álcool, 96, 4 kg de água. Agora ele me pergunta qual é a concentração que sobrou. Então, eu tinha isso aqui e eu tirei o que está aqui. O que me sobrou? Então, vamos lá. O resíduo ou a sobra. Eu tinha 800 total e tirei 100 total. A massa total da mistura. Então, me sobrou, 800 menos 100, me sobrou 700 kg de massa da solução. Eu tinha 800 e tirei 100. Agora, no etanol, eu tinha 160 e tirei 96. Então, o que sobrou? Tinha 160, tirou 96, sobrou 64 kg de etanol. Agora, a concentração, o que eu tenho que fazer? Massa do soluto dividido pela massa da solução. Que é o título. Massa do soluto, 64 kg, dividido pela massa da solução, que é 700 kg, dá 0,0914 aproximadamente. Vamos ver as respostas que ele nos dá. Essas são as respostas. Estão em porcentagem. O título não tem unidades, mas eu transformo o título em porcentagem em massa multiplicando ele por 100. Então, eu multiplico ele por 100. Então, porcentagem em massa é o título, 0,0914
vezes 100, que vai dar 9,14%. Então, eu venho nas alternativas e vejo que a concentração está entre 9% e 9,2%, exatamente entre 9,14%. Então, a alternativa é a alternativa D. Em síntese, vimos diferentes tipos de soluções e outras formas de expressar concentração, que é a título, porcentagem em massa e partes por milhão.